Quinta-feira, 2 de fevereiro, empréstimos e limites de prazo. Deuteronômio, capítulo 15, do verso 1 ao 5, vai nos dizer o seguinte. Deuteronômio, capítulo 15, do verso 1 ao 5. Ao fim de cada 7 anos farás remissão, este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor Jeová é proclamada. Então, a cada 7 anos havia o ano da remissão, né? Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor Jeová teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Não era plano de Deus que o seu povo, que houvesse pobre, né, no meio do seu povo. E Deus estabeleceu algumas leis para ajudar para que aqueles que não pudessem pagar suas dívidas, eles não continuassem mais endividados. Verso 5: Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor Jeová teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Aí vem a pergunta, né? O que o Senhor exigiu do seu povo conforme revelado nesses versos? Que não deveria cobrar a dívida de seus irmãos, né? Era o ano da remissão de dívida, né? Escravos eram libertos, por exemplo, e não eram libertos de mãos vazias, né? Assim como os israelitas não foram libertos de mãos vazias, o seu irmão também que fosse liberto, ou qualquer escravo estrangeiro também não devia ser liberto de mãos vazias. Então, em harmonia com outros estatutos de 7 anos, não apenas os escravos ou servos e a terra eram regulamentados, mas também os credores. Como estes não queriam perdoar dívidas, o maior período que alguém poderia ficar endividado era de 7 anos. Uma das lições que tiramos desses versos é que eles mostram que o Senhor se preocupa com essas questões, em especial sempre que tinham a ver com israelitas. O Senhor reconhecia a dívida, não importava o quanto ela fosse ruim. Ele também enfatizava que a dívida deveria ser evitada se possível. Tem uma outra questão também, né? Na compra de um imóvel, né? Um imóvel financiado de 30 a 35 anos. Né? Uma das razões para o custo tão alto da casa própria é a disponibilidade de crédito para oferecer empréstimos a fim de adquiri-las. Entretanto, muitas pessoas ponderam sobre empréstimos para os estudos. Geralmente, obter um diploma universitário aumentará a capacidade de renda de uma pessoa para o resto de sua vida. Né? Alguns podem ter que pedir algum dinheiro emprestado para pagar os estudos, mas deve ter em mente que terão que pagar com juros, deverão concorrer a todo tipo de auxílio e bolsa disponíveis, precisarão trabalhar e poupar tudo o que puderem para os estudos, deverão fazer apenas cursos que habilitam a um emprego, já vai direto, por exemplo, a trabalhar, e precisam conseguir também a ajuda dos pais. Né? Nos tempos bíblicos, os pais davam a seus filhos terras para que pudessem ganhar a vida. No presente, é provável que essa herança seja a educação, a fim de que se tornem adultos independentes, né? Pagando um bom colégio, pagando sua faculdade. Essa é uma forma também de dar uma herança, porque eles vão poder conseguir um emprego melhor que até os próprios pais, né, tiveram, e talvez uma condição de vida até melhor. No caso de você adquirir, por exemplo, uma casa, um imóvel, né, o estudo, como aqui está relatando a lição, não seria de fato assim uma dívida, né, mas seria um investimento, principalmente uma casa própria, é um investimento. Né? Mas se você deixar de pagar ou atrasar, aí já se torna o quê? Já se torna uma dívida. No mundo ideal não haveria dívidas, mas no mundo real pode haver necessidade de tomar empréstimos. Faça o melhor negócio possível com a menor taxa de juros disponível. Pegue emprestado o mínimo que você precisa e pague em pouco tempo, para economizar nos custos dos juros. No entanto, o limite das possibilidades, devemos evitar dívidas. Seguir os princípios bíblicos nos ajuda a evitar dívidas desnecessárias e a terrível tensão que elas trazem.
Devemos seguir os princípios bíblicos para evitar dívidas desnecessárias. Né? Você emprestou dinheiro, tem sido honesto, justo e gentil nos seus negócios? Como você se sairia diante de Deus se tivesse que responder pelos negócios, suas transações comerciais, por exemplo? Eclesiastes 12, verso 14 diz que nada em oculto que não seja revelado. Né? Devemos temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo, e nada que estiver em oculto que não será revelado. Então, tudo vai ser exposto às claras no dia do juízo. E até mesmo aqui na terra. Né? Tem gente enriquecendo por meio, por exemplo, de fraude, corrupção, desvio de dinheiro, certo? A gente vê, por exemplo, aí, dinheiro para carnaval, dinheiro para artista, né? Mas não tem dinheiro para hospital, para saúde. Por quê? Porque isso não dá lucro para o Estado. Investir em hospital, investir em saúde pública não dá lucro para o Estado, certo? Não dá lucro. Copa do Mundo dá lucro para o Estado, né? Mas depois as pessoas, né, que se virem, né, porque depois sai do bolso das próprias pessoas em impostos para estar, por exemplo, alguns estados de futebol aí, de futebol, que tem um jogo por mês ou nem tem, né? E o povo, o cidadão é que vai sustentando. Obra que se inicia e não se termina, não pense que é porque faltou dinheiro, é porque o dinheiro foi desviado, é porque houve corrupção, porque foi tudo acertado, a caneta foi assinada e ali houve um desvio, houve corrupção, né? Mas muitas das vezes o povo, né, ele continua votando em político corrupto, sofre e não sabe por que foi, né? Então, essas pessoas que fazem isso, que desviam dinheiro, eles acham que nunca vão ser descobertos ou que nunca vão sofrer consequências. Isso tanto na política como no dia a dia do cidadão comum. Sempre vai ter uma consequência. Se não tiver uma consequência aqui na Terra, pode ter certeza que se não se arrepender, vai ter uma consequência para a eternidade.